Fala galera, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Felipe André. Hoje nós vamos estar vendo a história do São Jorge, nessa data específica. Aqui no Rio de Janeiro tem muita devoção a esse santo, principalmente sobre religiões de matrizes africana, e inclusive também no catolicismo. Existe uma igreja aqui em Quintino, sou do Rio de Janeiro, aqui em Quintino, Bocaiúva, e existe uma outra no centro da cidade, onde faz as festividades católicas. Existem outras também ao redor. Aqui, se não me engano, tem outra em Nova Iguaçu. Só para mostrar para vocês essa analogia entre uma crença de uma religião africana e uma mesma crença em uma religião europeia, digamos assim. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no meu canal, dá uma moral, pô. Tô trazendo aí conteúdo para você, me ajuda a te ajudar. Com isso, eu espero que você ganhe mais conhecimento e os debates futuros você comece a entender exatamente em que mundo a gente vive, beleza? Vamos para o vídeo. Você conhece a história de São Jorge? Um dos santos mais populares do mundo. Ele é o padroeiro de centenas de cidades ao redor do globo e certamente um dos santos mais queridos entre os fiéis da Igreja Católica e Ortodoxa. Ele é frequentemente retratado montado em um cavalo branco e vestido como um soldado romano perfurando um dragão com uma lança. Aparentemente, matando uma serpente, pois o dragão é um réptil, né? Então a gente sabe que a serpente não é muito bem vista sobre o, o modus operandi da vida dos europeus. Lógico que criaram essa história, obviamente. São Jorge é uma figura emblemática da luta do bem contra o mal, simbolizando coragem, fé e proteção contra adversidades. No vídeo de hoje, vamos conhecer mais sobre a fantástica história deste santo querido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Nascido na Capadócia, na Turquia, sua história é envolta em lendas e mistérios. Filho de pais cristãos da nobreza grega, Jorge foi criado em um lar profundamente devoto, moldando sua fé e caráter desde sua infância. Jorge enfrentou a perda de seu pai, que era um oficial das legiões romanas, quando ele tinha 14 anos, um evento que marcou profundamente sua vida. Por isso, ele se mudou com sua mãe para a Palestina, onde seus vínculos com a fé cristã se aprofundaram. Esta fase de sua vida foi marcada pela solidão e pela busca de um propósito maior, guiado por sua herança religiosa. É a saga do herói, né? Ou seja, teve uma grande perda, dali ele ascende e vai agora em busca do ideal, né? Aplicando a justiça que assim a sociedade cristã da época via como seria um herói cristão. Seria um romano, cavalo branco, matando a serpente, que foi o que deu acesso ao fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Então ele mata essa cobra, ou seja, é, ele foi mais forte, né? Ele foi lá e matou esse mal dentro dele, por isso que é um bem contra o mal. Aos 17 anos, seguindo os passos de seu pai, Jorge ingressou no exército romano. Sua carreira militar começou na cidade imperial de Nicomédia, na Turquia Oriental. Lá, ele demonstrou bravura e honradez, atributos que rapidamente o destacaram entre seus pares. A habilidade e lealdade de Jorge não passaram despercebidas. Ele foi promovido a tribuno, alcançando a prestigiosa posição de guarda imperial do imperador Diocleciano. Essa promoção não foi apenas um reconhecimento de sua competência militar, mas também mostrava a confiança que o poderoso imperador romano tinha nele. Mas o imperador romano ainda cultuava os antigos deuses romanos, e após uma consulta ao oráculo, Diocleciano deu início a uma vasta campanha de perseguição aos cristãos, destruindo igrejas e prendendo sacerdotes. Lembrando que o canal tá o foco na história, muito bom o vídeo, sempre lá. Os vídeos são excelentes nesse nível, tipo uma história, um quadrinho, uma narração bem profissional. Peço para você se inscrever aqui, que eu já sou inscrito no canal, deixar o like
e continuar o vídeo aqui comigo, pois é uma história interessantíssima, sendo que a gente aqui no Brasil vê de outra maneira, né? A lealdade de Jorge foi posta à prova quando, em meio às campanhas de perseguição contra os cristãos, Jorge, firme em sua fé, confrontou o imperador, rejeitando as leis anticristãs e declarando-se abertamente cristão. Este ato de bravura e fé levou à sua prisão. Este momento decisivo definiu o restante de sua vida. Após seu corajoso desafio a Diocleciano, São Jorge foi preso e sujeito às torturas inimagináveis. As histórias narram que ele foi forçado a engolir venenos, seu corpo foi esmagado entre duas rodas cravejadas com pontas de metal e outras torturas de crueldade inimagináveis. Galera, infelizmente o cristianismo não era muito adepto no princípio, né? E acontecia isso com as pessoas que provavam que eram de uma fé e as pessoas faziam isso com outras pessoas. A igreja mandou para fogueira também, a igreja não é santa, nem os pagãos e nem os cristãos. Todo mundo em defesa da sua religião e da sua causa acabou fazendo atrocidades bem peculiares através da história. Mas, milagrosamente, nenhuma dessas atrocidades tirou sua vida, pois ele era protegido pelo próprio Criador. A cada noite, conta-se que Jesus vinha curar suas feridas, reforçando sua fé e resiliência. Mesmo diante da morte iminente, Jorge manteve-se firme em sua crença, rejeitando todas as tentativas de Diocleciano de fazê-lo renunciar à sua fé, inclusive ofertas de perdão total e de presentes como terras, dinheiro e escravos. É a fé inabalável, né, irmão? É a fé inabalável. Diocleciano, vendo a inabalável fé de Jorge, decidiu por sua execução. No dia 23 de abril de 303, Jorge foi decapitado nas muralhas da cidade de Nicomédia. Sua morte não só marcou o fim de uma vida de devoção e coragem, mas também o início de um legado que perduraria por séculos. Jorge se tornou um símbolo de resistência cristã, inspirando inúmeras pessoas com sua coragem e generosidade, mesmo diante do sofrimento extremo. A famosa Para você ver, né, que isso virou um símbolo cristão e hoje em dia, as religiões de matriz africana no país também têm o seu culto a esse dia, né? Então, você acaba vendo que não é uma coisa exclusiva do cristianismo. Essas coisas, se você viu o vídeo do Graal, você também entendeu que, e você vem vendo comigo, que a trama vai se juntando. Você vai ver uma sequência aqui de vídeos que eu vou postando. Eu ainda não escolhi o nome da playlist, mas devo fazer isso. E mostrar que essas histórias têm correlação com outro tipo de visão e que está no cristianismo ou no paganismo, digamos assim, né? Então você vai vendo que algumas tradições são de duas religiões, não exatamente de uma religião. Por isso que a gente fala do sincretismo, né? famosa lenda que conta como São Jorge enfrentou o dragão surgiu apenas no século XII, muito tempo depois de sua morte. Em tempos de grande desespero, uma cidade distante sofria sob a sombra de um terrível dragão. As chamas de sua fúria queimavam o céu e seu hálito era uma nuvem de morte. Para acalmar sua ira, sacrifícios humanos eram oferecidos diariamente para tentar aplacar a fúria da besta. A tristeza e a desesperança envolviam a cidade, enquanto uma jovem após outra era entregue a um triste destino. Essa analogia tem diversos contos pagãos também, né? De um ser indo devorar as pessoas, né? Tem o tal do Perseu, né? Que Andrômeda estava presa e vinha um monstro pegar ele, né? Quem viu o filme pegou a visão, que ele chega lá com a cabeça da Medusa e mata o monstro, Perseu. Então, você vê que analogias, agora grega, tem um pouco a ver com essa história.
O próprio rei teve que enviar sua filha como sacrifício, quando chegou a notícia de que um nobre cavaleiro romano havia chegado na cidade. Este era São Jorge, cuja bravura era tão vasta quanto os mares. Montado em seu cavalo branco, ele proferiu que as forças do mal não mais retirariam a vida de donzelas inocentes naquele lugar. A história de Perseu. Só que dessa vez o amigo foi para finalizar a serpente, que é o símbolo do mal. Ao encontrar o dragão, uma batalha épica se desenrolou. A lança de São Jorge brilhava sob o sol, e sua armadura reluzia como uma estrela cadente enquanto o santo guerreiro se dirigia ao encontro da escuridão e das trevas que acompanhavam o monstro. A fera soltou um grito que partiu os céus quando São Jorge feriu o dragão, que caiu no chão e se contorcia em agonia. Após resgatar a princesa, ele amarrou o dragão derrotado, levando-o de volta à cidade, não como um monstro aterrorizante, mas como um troféu de sua coragem. Diante dos cidadãos maravilhados e agradecidos, São Jorge ofereceu-lhes não apenas a salvação física, mas também espiritual, pregando a fé cristã. A lenda conta que muitos se converteram naquele dia, tocados pelo ato heróico e pelas palavras de São Jorge. Após derrotar o dragão, São Jorge recusou qualquer recompensa, demonstrando sua humildade e generosidade. Ele doou tudo o que lhe foi oferecido aos pobres, reforçando seu compromisso com os valores cristãos de caridade e desapego material. Você acaba vendo que a analogia também é interessantíssima, né? Sobre essa analogia do cara que vem com o cavalo branco, é um nobre que vai lá, vai vencer e vai salvar a donzela no final do dia, né? Esse mito é contado e requentado em diversas outras culturas ao redor do planeta. Não só essa do cristianismo, que também disse, é do Perseu, e existem outras. E o Walt Disney está lotado disso aí, né? Quem é o cavaleiro que chega para acordar a Branca de Neve? É um cavaleiro, um cavalo branco, bonitão, tal, que vai salvar. Tem também da Rapunzel, que vai lá salvar ela da torre e vai encarar quem tiver que encarar, que ele vai salvar a princesa. Mais ou menos por aí. A história de São Jorge e o dragão se tornou um símbolo de coragem, fé e a vitória do bem sobre o mal, ecoando através dos séculos, inspirando gerações em busca de heróis e milagres. São Jorge é considerado o padroeiro da Inglaterra e sua cruz é refletida na bandeira desta nação. A Inglaterra adaptou um conto para botar ele como representante padroeiro do país, né? Por isso que os ingleses vão à guerra. Mentira, não é por isso não. É simplesmente só para trazer uma analogia. E também para ser um assunto leve, gente. A gente não pode inculcar com esses assuntos. Entender o mundo que a gente vive, né? O contexto e tudo, e olhar para tudo isso como deve ser olhado. Durante a famosa Batalha de Agincourt em 1425, em que o exército inglês enfrentou a poderosa cavalaria francesa, ambos os exércitos afirmam ter tido a visão de São Jorge durante a batalha. Obviamente, se ele realmente apareceu, foi para auxiliar os ingleses que, mesmo em inferioridade numérica, conseguiram humilhar os franceses. Entre 306 e 337 d.C., uma igreja foi construída em Lida, dedicada a São Jorge. Esta igreja foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo dos séculos. Tradicionalmente, as igrejas dedicadas a santos ou mártires eram erguidas sobre seus túmulos. Embora muitas igrejas pelo mundo reivindiquem possuir relíquias de São Jorge, a igreja de São Jorge na Lida é considerada seu local de descanso final. Uma lenda conta que uma fonte milagrosa surgiu junto à igreja, cujas águas tinham o poder de curar os enfermos. Esta fonte tornou-se um símbolo da contínua presença e influência de São Jorge. Para você ver como passou, né? Agora passamos para a fonte da vida, atrelada à influência de São Jorge, né? Quem não viu o desenho do Pica-Pau, que o cara mergulhava, metia o 7-1 e saía novinho do outro lado, é a fonte da vida, entendeu? O Pirata Jack Sparrow, filme 3, vai lá, Pirata do Caribe, acho que é o 4, perdão, com Barba Negra, vai lá na fonte da vida para ter a imortalidade. Tanto é que ele tem que ter 2 cálices para beber a água. Então você vê que esses mitos são requentados, contados para diversos tipos de civilização ao redor do planeta. Para o mito continuar
na mente, no imaginário da população. Em 496 d.C., o Papa Gelácio declarou Jorge como santo, reconhecendo sua coragem em desafiar as leis do imperador e seu martírio pela fé. Assim, o dia de São Jorge passou a ser celebrado em 23 de abril, dia de sua morte. São Jorge transcendeu sua própria era, tornando-se uma figura icônica em diversas culturas e religiões. Ao longo dos séculos, sua história foi contada e recontada, cada versão refletindo os valores e crenças da época e do lugar. Ele se tornou o patrono de vários países e culturas, simbolizando coragem, fé e proteção contra o mal. A imagem Né? Você fez um resumo interessante, porque tudo isso traz ao imaginário da população que existiu um homem poderoso que encarou o perigo em nome da fé, em nome, sabe lá Deus de quê. Ou seja, a fé foi subjetiva nesse assunto, pois a gente tem relatos de outras civilizações e cada uma acrescentou, como você viu aí no vídeo, uma peculiaridade a esse mesmo guerreiro. A imagem de São Jorge lutando contra o dragão tornou-se um poderoso símbolo da luta do bem contra o mal, inspirando gerações. Sua história continua a ser celebrada e venerada, e seu espírito é invocado em momentos de adversidade e desafio. É isso. Galera, foco na história, canal maneiríssimo. Tem muitos assuntos que a gente vai tratar desse canal, junto com essa parte oculta. E mostrar para vocês que eu vou devagarzinho mostrando que tem correlação. É muita informação, eu sei disso. Mas, quanto mais rápido você absorver e entender como que essas correlações acontecem numa visão cristã, numa visão de matriz africana, tanto no candomblé como na Umbanda, né, que são os mais destaque. Tem o santo, que é o da igreja, que é lá dos ingleses, que são, né, por aí vai. E que o Papa da época trouxe essa visão pagã para o mundo do cristianismo, falando, pode ser um santo. Eu nomeio o santo. Esse é o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no meu canal, me dá uma moral. Tamo junto. Fui.